E na renda variável, a gente fala sobre ações, sobre fundos de investimento, sobre BDRs e tem diversos outros ativos, como derivativos, criptoativos e tudo mais. Eu vou falar aqui sobre ações e vou falar também sobre fundos de investimento. Ações. Bom, quando a gente fala de ação, a gente vai investir diretamente em empresa. A gente não investe na estratégia da empresa, a gente compra uma fração do capital daquela empresa. Então a gente de fato é acionista naquela empresa. A gente de fato é proprietário de um percentual daquela empresa. Se a gente é proprietário de um percentual daquela empresa, se aquela empresa tiver lucros bons, a gente vai ter um lucro bom. A gente vai ser que esse lucro vai voltar para a gente em formato de dividendo, em formato de proventos. E se a empresa tiver um lucro ruim, o dividendo que vai ser pago não vai ser um dividendo legal, vai ser um dividendo baixo, vai ser um provento baixo. Quando a gente fala de ações, a gente tem dois tipos de ações. Ações ordinárias, que são ações ON, e ações preferenciais, que são ações PN. As ações ordinárias, elas oferecem para a gente direito de voto nas assembleias de todos os acionistas. Por exemplo, uma empresa ela vai se reunir com seus acionistas para definir determinada estratégia. E cada acionista tem direito de voto de sim ou de não para adotar ou não aquela nova estratégia. Se você tiver um percentual relevante daquela empresa, seu voto ele pode ser significativo nessa assembleia. Então, o seu voto ele é muito importante. Você pode estar diretamente impactando a estratégia da empresa que você está investindo. Então, para pessoas que têm um percentual significativo, geralmente elas compram ações ordinárias. Para pessoas que estão iniciando no mundo do investimento, geralmente elas compram ações preferenciais. Por quê? Na ação preferencial, você tem prioridade na distribuição de dividendo. Então, a empresa vai pegar os dividendos e vai distribuir para os acionistas. Ela vai ver quem é que tem prioridade. Quem tem ações preferenciais. Então, quem tem ações preferenciais geralmente recebe antes do que quem tem ações ordinárias. Então, para quem está investindo agora, geralmente essa prioridade é bem interessante. E existem alguns setores, quando a gente fala de ações, principalmente do mercado nacional, existem alguns setores em que a gente tem ações, empresas que a gente consegue comprar ações dessas empresas. Por exemplo, o setor de varejo, o setor de tecnologia, o setor de comunicação, mas não são todos setores que a gente tem empresas listadas na nossa bolsa. Empresas listadas para que a gente compre um percentual dessas empresas. Para se enquadrar numa empresa, para abrir capital na bolsa, precisa ser uma sociedade anônima. Se não for uma sociedade anônima, essa empresa ela não consegue abrir seu capital na B3. A B3 é a Bolsa Brasileira, é o mercado nacional, a Bolsa Nacional. Hoje, a gente só tem uma bolsa no mercado nacional, que é a B3. A gente está especulando para iniciar uma nova concorrente que está vindo aí da Ásia, mas ainda assim não é certeza, tá? Então, hoje a B3 é um monopólio, querendo ou não. Então, quando a gente fala de todos esses setores, a gente tem alguns setores perenes da nossa economia. O que é um setor perene? São setores que, de modo geral, caso o país entre em guerra, as pessoas não podem abrir mão desses setores. E a gente tem 5 setores perenes, em que um estudo feito pela AGF Investimentos, existem 5 setores que, de modo geral, são setores perenes, em que as pessoas não podem abrir mão, e são setores que são bons pagadores de dividendo. Ou seja, as empresas que fazem parte desses setores são boas pagadoras de proventos. Quais são esses 5 setores? O acrônimo que a AGF usa é o acrônimo BEST, B-E-S-S-T. O B é de setor bancário, o E de setor elétrico, o primeiro S de saneamento básico, o segundo S de seguradoras e o T de telecomunicações. Esses 5 setores são setores perenes da economia em que, de modo geral, as empresas são boas pagadoras de dividendo. Então, se você for começar a investir em ação hoje, você pode começar dando uma olhada nesses 5 setores. E aí, a gente entendendo sobre esses setores, sobre a mecânica de ações, como funciona a lógica da distribuição dos lucros, a gente começa a entender mais sobre a renda variável e sobre esse ativo que são as ações. E aí, quando a gente compra uma ação, a gente compra a participação de uma empresa que está listada na Bolsa Nacional, que hoje a gente só tem somente a B3, beleza?
E depois que a gente entende sobre ações, a gente fala sobre fundos de investimento. Qual é a lógica do fundo de investimento? Bom, existem vários tipos de fundo de investimento. Fundo de investimento em renda fixa, fundo de investimento em multimercado, fundo de investimento em ações, que a gente acabou de falar, e fundos de investimento imobiliários. Mas a lógica do fundo de investimento é a seguinte. Imagina que a gente quer comer um bolo. A gente tem duas opções. Ou a gente compra os ingredientes e faz esse bolo, ou a gente já compra o bolo pronto. O mais barato é a gente comprar os ingredientes e fazer o bolo. Mas se a gente quiser economizar tempo, a gente pode comprar diretamente o bolo pronto e pagar um pouco a mais por isso. É a mesma lógica no fundo de investimento. Vou usar como exemplo o fundo de investimentos em ações, que é o produto da renda variável que a gente acabou de comentar. No fundo de investimento em ações, até 66% desse fundo vai ser composto de ações. Então, eu posso ter várias ações, vários ingredientes dentro de um único bolo. Eu posso comprar um único fundo de investimento que invista em 10 ações diferentes. E os outros 33%? Bom, fica a critério do gestor desse fundo. E a lógica da dinâmica do fundo, eu gosto de associar a como se fosse um condomínio. A gente tem o prédio, que é o fundo, a gente tem o morador, que é o cotista, e a gente tem o apartamento, que é a cota. E a gente tem a pessoa responsável por gerir aquele condomínio, que é o síndico. O síndico que vai gerir o fundo, então o síndico é o gestor do fundo. E a gente tem alguns gastos quando a gente fala do fundo de investimento. A gente tem a tributação, a gente tem o come-cotas, a gente tem a taxa de administração e a gente tem a taxa de performance. A tributação a gente viu que segue a tabela regressiva, a gente já sabe como funciona. O come-cotas, o que é o come-cotas? O come-cotas é uma iniciativa do governo para que, de tempos em tempos, ele vá lá e tire um pedacinho do imposto devido. Para que ele não só receba o imposto somente na hora do resgate. Porque você pode passar 10 anos sem resgatar o seu investimento. Como é que o governo vai passar 10 anos sem receber o imposto? Imagina que se todo mundo tem esse pensamento de resgatar depois de 10 anos. O governo só vai receber imposto de investimento depois de 10 anos? Não. Então, por isso que ele criou o Come Cotas. Que no final de maio e no final de novembro, ele vai lá e puxa um pedacinho do imposto devido. Além disso, tem a taxa de administração do fundo, que é o salário do síndico que a gente está pagando, que é um percentual que o síndico cobra para fazer a gestão daquele determinado fundo. E a taxa de performance, o que é? Bom, existem 3 formas de atuação desse síndico. Uma política passiva, uma política ativa e uma política alavancada. A política passiva, o fundo ele vai fazer exatamente o que o benchmark está fazendo. Por exemplo, no fundo de ações, que é o que eu dei o exemplo anteriormente, o principal benchmark, que é o principal índice de referência, é o Ibovespa, que é a Bolsa Nacional. Se o Ibovespa está se comportando de determinada forma, o fundo vai replicar exatamente o que o Ibovespa está fazendo, que é a política passiva, atingir o mínimo, que é atingir o seu benchmark. A política ativa é quando esse gestor ele tenta superar o seu benchmark. Só que ele vai tentar superar o benchmark de graça? Não, ninguém trabalha de graça. Então ele vai cobrar uma taxa de performance caso ele consiga exceder o benchmark. E nada mais justo, porque quanto mais o fundo ganha, mais você ganha, mais o gestor ganha. É um famoso ganha-ganha. E a política alavancada? Bom, a política alavancada é quando esse gestor de fundo ele toma crédito, opera com mais do que de fato ele tem. Se render, ótimo, ele pega o valor do rendimento, paga o crédito e ainda fica com mais. Se não render, ele sai no prejuízo. Então é um risco que o investidor que investe num fundo em que o gestor tem uma política avançada corre. Mas antes de investir nesse fundo, o investidor ele tem que saber o que é uma política passiva, o que é uma política ativa e o que é uma política avançada. E ele tem que saber também o risco que ele está disposto a correr em cada uma dessas políticas de investimento do gestor que ele vai estar investindo no fundo. Beleza? Então essa é a lógica que tem o fundo de investimento. E o fundo de investimento tem vários setores. Setor de ação, setor de imóvel, multimercado, renda fixa. Setor até internacional, como fundos cambiais, por exemplo. Mas é importante você entender
que não faz sentido você investir em vários fundos com a mesma estratégia. É importante você montar uma carteira diversificada, investir em ações, investir em fundos, fundos multimercado, fundos de imóveis, fundos cambiais, em mercados diferentes. Por quê? Porque assim você não vai estar colocando todos os ovos em uma única cesta. Se você perder essa cesta, você perdeu tudo aquilo que você construiu, mas sim diversificar. Por quê? Porque quanto mais você diversifica, menos você é afetado por oscilações de mercado. E isso é uma estratégia inteligente. Óbvio, também não vai diversificar, querer investir em tudo. Tem que ter uma estratégia, tem que ser feito de forma profissional, de forma responsável. Por isso que você precisa de todo esse conhecimento, entender todos esses conceitos para poder passar a melhor mensagem para a pessoa que você vai estar proporcionando essa educação financeira.